gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências? Então eu vou chegar para o lado, você dá o print para acompanhar a aula de forma melhor, ok? Prontinho. Olha só, nós vamos começar a aula de hoje retomando um conceito que nós já vimos, que é a transformação química. O que é transformação química? É a reação entre substâncias que vão originar novas substâncias. Então eu tenho uma substância reagindo com outra ou com outras, originando outras novas substâncias. Então olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho o carbono que vai reagir com o oxigênio, originando o gás carbônico. E a gente tem N exemplos para dar. Por exemplo, o sódio com cloro, dando cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa para salgar o alimento. Eu posso juntar o hidrogênio com o oxigênio, originando água. Então, são vários tipos de reações químicas, vários exemplos de reações químicas. Essas transformações químicas ou reações, elas são regidas por algumas leis e nós vamos estudar duas dessas leis. Quais são essas leis? Nós vamos estudar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. O que significa isso, gente? Toda transformação química, eu tenho essa representação. Então, eu tenho a substância, uma seta e a substância. E nós já sabemos que aquilo que está antes da seta são os reagentes, ou seja, eles vão reagir e originar o produto que está depois da seta, ou seja, o produto é a nova substância que foi formada nesta reação. Então, a lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, da conservação das massas, ela diz o seguinte: a soma da massa dos reagentes, ela tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Esse símbolo aqui vocês já devem ter visto em matemática, significa soma, somatória, né? Então, olha só, se eu tiver 250,7 gramas de reagentes, então se eu somar carbono com oxigênio e tiver 250,7 gramas dessas duas substâncias, na hora da reação, depois que reagir, eu vou obter gás carbônico. Obtendo gás carbônico, quantos gramas de gás carbônico eu tenho que obter? 250,7, ou seja, a soma dos reagentes é a mesma da soma dos produtos, ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Entenderam? Então, 250,7 de reagente, grama de reagente, é igual a 250,7 gramas do produto obtido. Ok? A lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Então, a gente pegou aqui uma outra reação. Olha só, gás oxigênio mais o gás hidrogênio dando água. Então, vamos supor que eu pegue 8 gramas do gás oxigênio mais 1 grama do gás hidrogênio. Quantos gramas de água eu vou formar? 9. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, a soma da massa do produto. Aqui eu só tenho um produto, então esse produto tem que representar a soma da massa dos reagentes. 8 mais 1, 9. Agora, e se por acaso, ao invés de 9 gramas de água, eu quiser produzir 18 gramas de água? Eu não dupliquei a massa do produto, não era 9? Agora eu quero 18, então eu dobrei a massa do produto. Se eu dobrei a massa do produto, eu vou dobrar também a massa dos reagentes de forma proporcional. Então, vamos lá. Se eram 8 gramas de gás oxigênio, eu vou dobrar.
Então eu vou passar a ter 2 vezes 8, 16 gramas de gás oxigênio. O gás hidrogênio era 1 grama. Como eu dobrei, eu vou dobrar ela também. Então, 2 vezes 1, 2. Ou seja, 2 gramas de gás hidrogênio. Então, para eu obter 18 gramas da água, eu tenho que ter 16 gramas de gás oxigênio mais 2 gramas de gás hidrogênio. 16 com mais 2, 18. Aqui a mesma coisa. Agora, o que eu fiz? Eu tripliquei. Não, mentira, eu quadrupliquei, né? Porque 4 vezes 9 aqui, ó, 36. Eu dupliquei se fosse em relação a 18. Mas tem que dar no mesmo. Se eu quadrupliquei aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que quadruplicar isto e isto. No princípio não eram 8 gramas, então agora eu quero 36 de água com esses 2 gases. Então eu tenho que quadruplicar aqui. 4 vezes 8, 32 gramas. Ou 1 grama de hidrogênio, ou não, né? E 1 grama de hidrogênio quadruplicado. Então, 4 gramas de hidrogênio. Para obter 36 gramas de água, 32 gramas de oxigênio, 4 gramas de hidrogênio, dando 36 gramas de água. Olha aqui, se a gente fizer aqui, ó, dá no mesmo. Eu tinha 18, não tinha? Então, 18 para 36, o que eu fiz? Eu dupliquei a massa. 2 vezes 18, 36. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar quem? 16. Porque quando eu fiz 18 gramas de água, eu usei 16 gramas de oxigênio. Então, 2 vezes 16, 32. E eu vou duplicar de hidrogênio, porque 18 gramas de água foram usados 2 gramas de hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio. Gente, agora ficou mais fácil? Eu espero que sim, eu tenho certeza que vocês acharam também. Tá começando a clarear, não tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a correção dos exercícios do caderno de atividades da página 10 a 13. Lembra que eu pedi para vocês fazerem e agora a gente vai então corrigir esses exercícios, tá? Eu vou começar com esse quadro, depois eu troco para colocar o restante dos exercícios, combinado? Então, olha só. No exercício 6, eu não passei ele aqui para não ficar muito grande, então eu vou ler e nós vamos acompanhando livro e quadro, tá legal? O exercício 6 fala o seguinte: o cloreto de alumínio é um sal utilizado comercialmente em um processo industrial relacionado ao petróleo. Alumínio e gás cloro são utilizados para a obtenção do cloreto de alumínio, conforme a reação química. A reação química está aqui. Então, eu tenho o alumínio, o cloro, dando o cloreto de alumínio. Essa é a reação química. Aí ele quer na primeira pergunta, na letra A, realize o balanceamento da equação química de obtenção de cloreto de alumínio. Então, olha para cá, gente. Eu tenho o vermelho, já é a resposta. Então, olha primeiro o preto. Alumínio mais Cl2, dando AlCl3. Ora, antes da seta, que é o reagente, eu tenho Cl2. Depois da seta, que é o produto, eu tenho Cl3. Então, eu vou pegar esse coeficiente maior, é o maior deles, e vou transportar ele para cá, para o reagente que é o mesmo, o cloro. Então, eu transporto ele para cá. Esse do cloro, eu vou colocar para o cloreto de alumínio. Então, eu vou transportar esse coeficiente aqui para cá. Então, vamos ver se deu certo. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou ter quantos cloros agora? 6. Vamos ver antes da seta. 3 vezes 2, quantos cloros que eu tenho? 6. Então, o cloro tá ok. Tem 6 cloros antes como reagente e tem 6 cloros depois como produto. Agora, vamos ver o alumínio. Se eu coloquei esse 2 aqui,
significa que esse alumínio agora está em número de 2. Então, 2 vezes 1, porque ele está aparecendo apenas uma vez, então 2 vezes 1 vai ficar 2. E do lado de cá, eu só tinha um alumínio, então eu vou colocar o número 2 na frente, 2 alumínios. Então, olha só, do lado de cá eu tenho 2 alumínios, do lado de lá, 2 alumínios. Aqui no reagente, 6 cloros, como produto, 6 cloros. Então, agora eu tenho a massa do reagente igual à massa do produto. Ficou claro? Então, vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: considere um sistema fechado em que 54 gramas de alumínio reagem com 213 gramas de gás cloro. Qual quantidade em gramas de cloreto de alumínio será obtida? Justifique sua resposta com base na lei da conservação de massa. A lei da conservação de massa, a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho como reagente 54 gramas de alumínio e 213 gramas de cloro, eu vou somar 54 mais 213. Quanto que eu vou obter de cloreto de alumínio? 267 gramas de cloreto de alumínio. Eu somei as massas e aí eu obtive o produto. Ô, gente, vocês podem estar se perguntando assim, mas ela não falou que é a soma da massa do produto? É porque, por enquanto, as nossas reações químicas, elas são mais simples. Então, por enquanto, elas só têm apenas um produto, tá? Depois, a gente começa com reações químicas com 2, 3, com mais produtos. Por enquanto, só vai ter um produto. Tá legal? Letra C. Qual a quantidade em gramas de alumínio e de gás cloro será necessária para obter 534 gramas de cloreto de alumínio em um sistema fechado? Justifique sua resposta com base na lei das proporções definidas. Então, a lei de Proust agora, olha só. Eu tinha aqui, ó, no primeiro exercício, na letra B, 267 gramas produzidos. Agora ele quer os mesmos reagentes para produzir o mesmo produto. Só que ele quer agora 534 gramas de cloreto de alumínio. 534 gramas de cloreto de alumínio é a mesma coisa que 2 vezes 267. Então, eu não tinha produzido 267 gramas de cloreto de alumínio? Pois é, 267 vezes 2 é exatamente 534 gramas de cloreto de alumínio. Então, vamos lá. Se agora eu dobrei o meu produto, o que eu tenho que fazer com os meus reagentes? Dobrar também. Então, eu vou dobrar 54, eu vou ter 108 gramas de alumínio. Vou dobrar 213 e vou ter 426 gramas do cloro. Então, eu somando 108 com 426, quanto que dá isso? 534. Então, para que eu obtenha 534 gramas do cloreto de alumínio, eu vou precisar de 108 gramas de alumínio mais 426 gramas de cloro. Tá legal, gente? Tá dando para entender? Então, vamos continuar. Exercício 7, ele fala o seguinte: a cebola, por liberar o gás sulfeto de hidrogênio, escurece os talheres de prata, conforme a reação química equacionada. Esquece o vermelho. Olha a equação química: prata, que é o Ag, mais o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, mais o oxigênio, dando o AgS, que é o sulfeto de prata, mais H2O, né? Então, vamos ler lá de novo, olha. O gás sulfeto de hidrogênio, junto com a prata, então, junto com os talheres de prata, ele vai produzir uma substância que vai deixar o talher preto, ok? Então, vamos lá. A letra A.
qual é o reagente que se combina com o gás sulfeto, de hidrogênio. Desculpa, só isso. Qual é o reagente que se combina com o gás sulfeto de hidrogênio? Então, quem que vai reagir com o gás sulfeto de hidrogênio? Tá aqui, ó, mais esse. Então, é a prata que vai reagir com o gás sulfeto de hidrogênio. Letra B. Qual é a substância contida na camada escura sobre os talheres de prata? Então, ele quer saber a substância contida na camada escura dos talheres. Ou seja, essa substância, ele falou no enunciado que era reagente ou que era produto? Isso, era produto, porque ele falou que esse gás reagindo com os talheres de prata forma uma substância que deixa o talher escuro, preto. Então, ele quer saber qual é essa substância agora, encontrada nos talheres de prata que deixam os talheres escuros. Tá aqui, ó, é o produto. O produto é quem? O sulfeto de prata. Então, é o sulfeto de prata, tá aqui. Ah, mas e a água? A água não entra, não? Não, a água ela vai evaporar. O que vai deixar preto é o sulfeto de prata, certo? Letra C. A letra C eu pus aqui para cima, ó. Faça o balanceamento da equação química. Então, vamos lá. Olha para o preto. Todos os coeficientes são 1, 1 ou 2, 2, 2 e 2. Então, qual que é o maior coeficiente que eu tenho aqui? É o 2. Só que ele está repetindo 1 trilhão de vezes, né? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou começar aqui pela água, tá? Eu vou pegar esse 2 aqui do hidrogênio e vou colocar esse 2 aqui também no hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 vezes 2 é igual a 4 hidrogênios. 2 vezes S é igual a 2 enxofre. O S é o enxofre, tá? Então, eu tenho 4 hidrogênios e 2 enxofre. Vamos ver lá se deu certo. 2 vezes 2 hidrogênios dá 4. Então, o hidrogênio tá ok. Mas olha o enxofre. O enxofre eu tenho apenas 1, por enquanto. Certo? Aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou olhar agora o oxigênio. O oxigênio, 2 vezes O, eu tenho 2 oxigênio. Vamos olhar do lado de cá. Quantos oxigênio eu tenho? 2. Então, também tá ok. Hidrogênio, oxigênio estão ok. Vamos ver daqui a pouco o enxofre. Aí, vamos agora para prata. Antes da prata, vamos para o enxofre. Aqui eu não passo a ter 2 enxofre? 2 vezes 2, 2 enxofre. 2S. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse 2 aqui na frente. Por quê? Porque 2 vezes 2S aqui, vezes 1S, eu passo a ter 2S. 2 vezes 2, 2S. Só que aí, o que que aconteceu com a prata? 2 vezes 2 da prata deram quantas pratas? 4. E do lado de cá, quantas pratas que eu tenho? Só uma. Então, o que que eu faço para igualar? Eu coloco 2 vezes 2, 4. E eu vou passar esse 4 para cá, antes da prata. Então, vamos conferir? Olha, 4 pratas daqui, antes da seta. 2 vezes 2, 4 pratas depois da seta. 4 hidrogênios antes da seta. 4 hidrogênios depois da seta. 2 enxofres antes da seta, 2 vezes 2, 2 enxofres antes da seta. 2 oxigênios antes da seta, 2 vezes 1 aqui, 2 oxigênios depois da seta. Ou seja, agora o que que eu tenho? As massas dos reagentes
são iguais às massas dos produtos. Ficou claro, gente? Então, vamos agora para o exercício 8. O exercício 8 fala: considerando a reação abaixo, explique em termos científicos o que afirma a lei de Lavoisier. Qual é a reação do exercício 8? Essa daqui. Magnésio mais gás oxigênio, dando óxido de magnésio. Qual que é a lei de Lavoisier? Tá aqui. É a lei da conservação das massas. Então, o que que eu tenho? A somatória das massas de magnésio e gás oxigênio tem que ser igual à massa de óxido de magnésio, correto? Então, vamos dar um exemplo aleatório. Se eu colocar 2 gramas de magnésio mais 5 gramas de gás oxigênio, quanto dióxido de magnésio eu tenho que formar? 7 gramas, porque 2 mais 5 é igual a 7 gramas, ok? Na letra B ele pede: considerando a reação abaixo, explique em termos científicos o que afirma a lei de Proust. Então, a mesma reação, só que agora explicada pela lei de Proust. É proporcional, não é? A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Então, o que que vai acontecer? A massa de magnésio e gás oxigênio, ela aumenta proporcionalmente para formar o produto de óxido de magnésio. Então, se, por exemplo, eu somar X de magnésio, X de gás oxigênio e obter X de óxido de magnésio, aí vamos supor que eu queira dobrar o produto. Então, eu quero ter 2x agora de óxido de magnésio. O que que eu tenho que fazer com a massa de magnésio e de gás oxigênio? Dobrar também. Então, eu vou dobrar a massa de magnésio, dobrar a massa de gás oxigênio, para eu obter o dobro de óxido de magnésio. E se eu quiser 3 vezes a massa do óxido de magnésio? Aí eu vou triplicar as massas dos reagentes. Ok, gente? Então, vamos para a última questão que cabe aqui nesse quadro. Vamos lá. A figura representa a queima do gás metano. Considerando a legenda da figura, escreva a equação balanceada com os menores coeficientes para esta reação química. Vocês vão ver aí no livro que tem vários desenhos. Eu coloquei só um para economizar o espaço aqui, ok, gente? Então, olha só. A bolinha alaranjada está representada o carbono, o átomo de carbono. As bolinhas roxas representada o átomo de hidrogênio, representam o átomo de hidrogênio. As verdes representam o átomo de oxigênio, ok? Então, o que que eu tenho aqui na primeira figura? Eu tenho uma bola laranja, então um átomo de carbono. 4 bolas roxa, então significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Então, tá aqui, ó, C1H4. Lembra que o 1 não precisa ser representado. Ele tá reagindo com quem? Com 2 do verde. Quem que é o verde? O oxigênio. Então, mais O2. Esquece o vermelho por enquanto, tá? Então, CH4 mais O2 é o nosso reagente. O que que isso vai originar? Aqui, ó, eu tenho uma bolinha laranjada, que é o carbono, com 2 bolinhas verdes, que é o oxigênio. Então, eu tenho C, um só, O2. Aqui, ó, o CO2, gás carbônico, né? E ainda formei uma bolinha verde, que é o oxigênio, com 2 bolinhas de H, que é o hidrogênio. Então, eu formei H2O. Então, eu formei água. Ou seja, a minha reação química é CH4 mais O2, dando CO2 mais H2O. Só que agora eu tenho que balancear com o menor coeficiente possível. Então, nós vamos pegar aqui e balancear. Olha só, vou pegar o coeficiente maior. Quem que é o coeficiente maior? É o 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Onde que eu tenho hidrogênio do lado de lá? Aqui, na água. Quantos hidrogênios eu já tenho no produto? 2. Para 4, faltam quantos? 2.
Então, eu vou multiplicar a molécula aqui de água por 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Só que automaticamente eu também vou multiplicar o oxigênio por 2. Então, 2 vezes O, 2 oxigênios. Isso no produto, por enquanto. Só que aí eu ainda tenho mais esses 2 oxigênios aqui. Então, 2 oxigênios aqui com mais 2 oxigênios aqui, eu vou ter quantos oxigênios? 4 oxigênios. Então, vamos ver antes da reação. Antes da reação, eu só tinha O2, eu só tinha 2 oxigênios. Só que agora eu tenho 4. 2 com mais 2. Então, o que eu tenho que fazer com esse oxigênio antes da reação? Com o oxigênio reagente? Eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 4 oxigênio. Então, aqui, ó. 2 vezes 2, 4 oxigênio. 2 com mais 2, 4 oxigênio. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênio. Agora vamos ver o carbono. Um carbono de um lado, um carbono do outro lado. Um reagente, um produto. Ok. 4 nós já conferimos, 4 de um lado, 4 do outro. 4 hidrogênios reagentes, 4 hidrogênios produto. E o oxigênio, 4 reagentes e 4 no produto também. Então, tá balanceada no menor coeficiente possível. Gente, tá ficando mais claro agora? Então, eu vou dar uma parada, vou apagar aqui para completar o quadro com os próximos exercícios e aí a gente volta para tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Então, beleza. Ei, gente, então olha só, continuando a correção daqueles exercícios, tá? Nós paramos no número 9, então agora eu vou começar o exercício de número 10 da página 12 do caderno de atividades. Ele fala o seguinte, é esse aqui, ó. O sulfato de bário é um sólido branco insolúvel em água que tem várias aplicações, como a preparação de tintas, a produção de plásticos e o contraste para radiologia do aparelho digestório. Pode ser extraído de rochas ou produzidos em laboratório, a partir de outras substâncias que contenham bário. A seguir, vê-se a representação de um desses métodos laboratoriais. Então, tá aqui, ó. 197 gramas de carbonato de bário, mais 98 gramas de ácido sulfúrico, dando 233 gramas de sulfato de bário, tá? Que é o sulfato usado nesses locais que a gente mencionou. Faltou só colocar ali o gás carbônico e a água. Então, tem como produto mais o gás carbônico e a água, mas eu deixei, tá? Não precisa exatamente deles para esse exercício, não. Aí ele fala o seguinte, sabe-se que 197 gramas de carbonato de bário reagem com 98 gramas de ácido sulfúrico, 197, 98 gramas, dando 233 gramas de sulfato de bário. Assinale a alternativa que traz a afirmação correta. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala assim, ó, são necessários 55 gramas de ácido sulfúrico para reagir completamente com 98,5 gramas de carbonato de bário. Então, vamos lá. Qual que é a reação que eu tenho? 197 gramas de carbonato de bário, mais 98 gramas de ácido sulfúrico, dando 233 de sulfato de bário, gramas, certo? Aí agora ele quer fazer o seguinte, 98,5 gramas de carbonato de bário, mais 55 gramas de ácido sulfúrico. Isso tá certo? Não, olha só. Se é 98,5, então significa que eu dividi 197 por 2. 197 por 2 dá 98,5. Ok, isso aqui tá certo. Então, a quantidade de carbonato de bário que eu vou pegar tá certo.
Só que aí ele me diz que eu vou pegar 55 gramas do ácido sulfúrico. Só que 55 gramas de ácido sulfúrico não é metade, não é proporcional. Então, se eu dividir essa grama por 2, o que eu tenho que fazer com essa? Dividir por 2 também. Só que dividir 98 por 2 dá 49 e não 55. Então, essa afirmação está errada, não está obedecendo à lei das proporções, ok? Na letra B ele fala o seguinte: são necessários 42,2, aqui faltou só o vírgula 2, gramas de carbonato de bário para reagir completamente com 19,6 gramas de ácido sulfúrico. Gente, também eu estou reduzindo a quantidade. Então, se eu dividir 197 por 3, não vai dar 42. Se eu dividir 197 por 4, também não vai dar 42. 197 por 3 vai dar mais ou menos ali 60 e alguma coisa, certo? Então, não vai dar certo. Por 4, também não é 42, vai dar um pouquinho a mais do que 42. Então, já está errado. Da mesma forma aqui, se eu reduzir um e reduzir o outro, também se eu dividir por 2, por 3, não vai dar 19,6. Se eu dividir por 4, não vai dar 19,6. Então, isso aqui está completamente errado. A letra C, uma amostra de 394 gramas de carbonato de bário, reagindo completamente, pode formar 446 gramas de sulfato de bário? Então, vamos lá. Se eu tenho 394 gramas, o que eu fiz com o inicial? Eu dobrei. 197 vezes 2 dá 394. Ok, eu posso fazer isso. Só que aqui eu vou duplicar também, seguindo a lei da proporção. 98 vezes 2 dá 196. Então, eu não posso colocar 220 aqui, correto? Então, eu teria que colocar 394 mais 196. E aí dariam quantas? 614 gramas e não 446. Porque, segundo eles querem 446. Não dá para fazer errado. Agora a letra D. Se 49 gramas de ácido sulfúrico reagirem com a quantidade correta de carbonato de bário, haverá a formação de 116,5 gramas de sulfato de bário? Sim. Por quê? Se eu peguei 49, significa que eu peguei 98 e dividi por 2, deu 49 gramas. O que eu tenho que fazer com o carbonato? Dividir por 2 também, seguindo a lei da proporção. Quanto que é 197 dividido por 2? 98,5 gramas. Então, aqui, ó, dividido por 2, dividido por 2. Ok, certinho. Somados, 98,5 mais 49 gramas, 116,5 gramas de sulfato de bário. Correto. Então, aqui a letra D é a letra que está tudo proporcionalmente correto, seguindo a lei de Proust. Então, a resposta é letra D. Entendido? Podemos ir para 11? Eu desenhei isso aqui na 11 para a gente poder explicar a letra B e a letra C, tá? A 11 fala assim: na famosa experiência de Ernest Rutherford, em 1909, para o estudo da estrutura do átomo, pergunta-se. Ele fez essa pesquisa aqui, vocês lembram? A quadradinho de chumbo com polônio liberando partículas alfa com cargas positivas. Ele pergunta, letra A: quais partículas foram lançadas contra a lâmina de ouro? Já falei, partículas alfa do átomo de polônio com carga positiva. Então, foram partículas com cargas positivas. O que foi observado pelos pesquisadores? Gente, eu pus aqui, ó, porque lembra que esse experimento, uma grande maioria das partículas, elas passavam direto pela lâmina de ouro. Um tanto passava, porém sofria um desvio, e um tanto
voltava, batia e nem atravessava a lâmina de ouro, voltava. Então o que eles concluíram? Eles concluíram que o átomo era uma estrutura com uma região pequena e densa, muito densa, com carga positiva, ou seja, era o núcleo. Uma região grande e oca com carga negativa, que eram a eletrosfera. Foi essa a conclusão que eles chegaram, tá? E aí a letra C fala assim: que conclusões foram propostas? Então, respondendo a B com a C, aqui ó, o átomo tem uma região muito concentrada que tem partículas positivas e neutras. Uma região muito grande e pouco concentrada, que são os elétrons dando volta nessa eletrosfera. Por causa disso aqui, se a partícula, a maioria, passou sem sofrer desvio, passou nessa região grande oca, que não tinha problema nenhum, não desviava nenhum ponto da partícula com carga positiva emitida, que era a partícula alfa. Um tanto que passou e sofreu desvio, provavelmente eram as partículas que encontraram um obstáculo, provavelmente negativo, lá na eletrosfera. Então, bateu e sofreu um pequeno desvio. E um tanto que voltou. Positivo com positivo se repelem. Então, ela bate com o positivo e vai se repelir para a volta do lugar de origem, de onde ela originou. Ficou claro? E por fim, a 13. A 13, ele fala: é curioso notar que em países de língua inglesa há certa confusão quando os estudantes aprendem em química a palavra element. E precisam entender que esta pode significar duas coisas distintas. Aquilo que chamamos de elemento químico, isto é, cada um dos 118 tipos de átomos que diferem quanto ao seu número de prótons, e aquilo que chamamos de substância simples, isto é, um tipo de substância cujas moléculas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Assim, dizemos que o oxigênio é um dos 118 elementos químicos e que pode formar duas substâncias simples, o gás oxigênio e o gás ozônio. Chegaram a propor o termo elementar e substância para diferenciar estes dois gases, por exemplo, do elemento químico oxigênio. Mas isso não teve adesão e assim a dificuldade por lá continua. O2, O3 são todos elementos. Explique a diferença entre o gás oxigênio e o gás ozônio usando em sua resposta os termos molécula, átomo, substância e elemento. Gente, então vamos aqui, ó. O gás oxigênio, ele é uma substância simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada pelo mesmo átomo ou pelo mesmo elemento químico, que é o elemento oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho nessa substância simples, que é o gás oxigênio? 2, tá? O gás oxigênio é representado por O2. Esta é a molécula do gás oxigênio, O2. Substância simples formada pela união de dois elementos ou átomos de oxigênio, né? O ozônio também é uma substância simples. Por quê? Porque ele é a união de 3 átomos de oxigênio agora. Então, eu tenho uma molécula O3 do gás ozônio, que é a união de 3 elementos ou átomos de oxigênio. Então, O3 formando quem? O ozônio. A letra B, faça uma pesquisa sobre o elemento químico carbono e escreva sobre a substância simples que ele pode formar. Então, agora nós vamos fazer o carbono. O carbono, ele forma diamante e grafite. Assim como o oxigênio, junto com o oxigênio, forma o O2. Ou o átomo de oxigênio, juntando 3 átomos de oxigênio, forma o O3. Os átomos de carbono, quando se juntam de formas diferentes, eles vão formar 2 substâncias, o diamante e o grafite,
Então, diamante nada mais é que carbono junto de carbono, assim como grafite é carbono junto de carbono. Estruturalmente diferentes, depois a gente vê isso lá no ensino médio. Mas o diamante, ele é uma substância química com condições, com características completamente diferentes do grafite. O diamante, ele é incolor, duro e não conduz eletricidade. O grafite, ele é preto, quebradiço e condutor de eletricidade. Então, são duas substâncias simples, porque são formadas pela união de átomos de carbono, porém com características físicas, químicas diferentes, certo? E por fim, a 13, que eu nem anotei aqui no quadro, que é o seguinte: complete cada frase a seguir usando uma das palavras símbolo, elemento ou átomo. Então vamos lá. A primeira: a molécula de água H2O é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. A fórmula da água, segunda afirmação, a fórmula da água H2O contém os símbolos de hidrogênio e oxigênio, que é o H e o O, H2O. A terceira: a substância água, H2O, é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Então, viu aí que eu posso falar que o átomo é um átomo de oxigênio ou o elemento oxigênio. Vocês viram isso? Substância simples, a união pelo mesmo átomo. A água não é uma substância simples. A água, ela é formada por mais de um átomo, por átomos diferentes. Ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Então, ela é uma substância composta. Ela não é uma substância simples, tá? A substância simples é formada pelos mesmos átomos, tá? A letra B. Agora, use algumas das palavras que estão em destaque no enunciado e nas frases do item anterior para completar o trecho a seguir. Então, vamos lá. A substância gás carbônico, então agora eu formei CO2, átomos diferentes formando uma substância. A substância gás carbônico é representada pela fórmula. Qual fórmula? CO2. O que indica que em uma molécula desse gás, quer dizer, uma molécula desse gás é formada por um átomo do elemento carbono e 2 átomos do elemento oxigênio, certo? Então, aqui, ó, certinho, CO2 é uma substância composta, formada por carbono e oxigênio, formada por um átomo do elemento carbono e 2 átomos do elemento oxigênio, certo? Então, eu tenho essa fórmula química representando o gás carbônico. Gente, espero que isso tenha ajudado vocês a tirar dúvidas que vocês estavam com ela, tá? E aí, depois, nós vamos marcar uma próxima aula, depois que vocês virem esse vídeo, tiraram as dúvidas de vocês, permaneceram com dúvida, a gente volta a falar nesse assunto. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês, estudem ciências e até breve, se Deus quiser.